Saudações de paz a todos, a você que nos ouve neste exato momento. Seja bem-vindo à segunda edição do nosso programa Visão do Evangelho, aqui no Prato Cheio Podcast. Para já, quero dizer a você, seja muito bem-vindo novamente. Siga-nos nas redes sociais Prato Cheio Podcast no Facebook, Instagram, TikTok e no YouTube. Para esta segunda edição, nós temos um tema muito pertinente: o poder da fé em meio às dificuldades, ou seja, às crises. E para este tema nós convidamos o nosso pastor Evander. Pastor, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz e graça, muito obrigado e muito obrigado pelo convite e ao Prato Cheio para o dia de hoje. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Para já nós gostaríamos de começar com uma oração do pastor Evander. Ok, oremos. Pai, em nome poderoso de Jesus, por amor ao teu nome, meu Deus amado, nós queremos entregar este programa na tua santa e benditas mãos. Pedindo, Pai amado, que o teu Espírito esteja conosco até o terminar deste programa, que a manifestação do teu poder, do teu amor, nos cerca em paz e em segurança. Em nome de Jesus o Nazareno. Amém. Amém, amém, amém. Oração poderosa. Então, como eu já havia dito, pastor Evander, nós vamos falar do poder da fé em meio à crise. Eu gostaria de saber do pastor o que é a fé. Ok, desde já novamente agradecer pelo convite. Amado irmão, olhamos para um dos textos mais famosos da Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia declara que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. O que é a fé? A fé é a esperança de Deus no homem que lhe faz crer e prosperar sobre a terra. Ou seja, o elemento principal que Deus colocou na terra para que espere em Deus chama-se fé. Este ponto de análise podemos observar em vários eventos da Bíblia, até mesmo no dia do advento de Jesus, quando ele disse: eu vou, mas voltarei. Este tempo de espera de Deus sobre a terra é o que nós chamamos de fé. Então, fé é a crença em Deus para obtermos mais do que resultado, obtermos comunhão e conexão com Deus. Ao olharmos para isso, meu amado irmão, o mesmo texto diz que aquele que se chegue a Deus deve acreditar que Ele existe. Então, fé é acreditar em Deus, acreditar no agir de Deus e acreditar nas manifestações de Deus. Bênção, bênção. Agora, como é que nós podemos ligar esta definição com a crise? Visto que estamos a viver em um mundo muito crítico, se assim podemos dizer, em que as pessoas recorrem à fé. Só que muitas das vezes as pessoas não têm uma forma certa de recorrer, usando a sua fé, usam mal, acabam a ficar frustrados e tudo mais. Mas agora, como é que nós podemos ligar essa definição com a crise que nós estamos a viver atualmente? Ok, definindo crise pode ser conhecida em vários contextos. Crise é toda decadência, toda dificuldade em meio a qualquer circunstância. Crise é a baixa desde os aspectos de finança, desde os aspectos sociais. Mas ao entendermos isso, há um versículo que eu gostaria de compartilhar, que é Salmos 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Ou seja, ao nos aproximarmos de Deus, nós não devemos nos aproximar de Deus por aquilo que Ele faz. Nós não podemos nos aproximar de Deus como se fosse um subterfúgio da nossa dor. Certo. O primeiro elemento que vimos em Hebreus é aquele que crê, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Então é sobre aquilo que Ele é e não muito sobre aquilo que Ele faz. Mas o papel da fé vem como um bálsamo no momento da nossa agonia, no momento do nosso sofrimento. Por isso o salmista diz que Deus é o nosso socorro presente nos dias da angústia. Ou seja, por que razão o salmista dá-nos esses salmos importantes? Porque ele já nos dá a clareza que no mundo em que vivemos vamos passar tribulações, problemas, dificuldade, mas em todo
todos esses problemas, Deus é o nosso socorro presente, é o nosso escape para nos livrar da dor, da dificuldade e, acima de tudo, para nos livrar de qualquer situação. Ao unirmos esses elementos, fé e crise, vamos entender algo importante. O mundo em que vivemos sofre várias alterações dia após dia. Certo. Nem um dia como outro dia. Uns dias são mais claros, outros dias mais escuros, uns dias mais motivados, outros dias menos motivados. Mas a nossa fé deve ser inabalável. É o que a Bíblia nos aconselha, a ter fé inabalável. Apesar da crise, a fé do Filho de Deus deve ser inabalável. Podemos estar cabisbaixo, desmotivado. Isto é como é que eu posso dizer? Esse é um aspecto natural do homem. Mas a nossa fé em Deus não pode ser medida pelas coisas que temos ou deixamos de ter. Tal como o nosso querido aqui frisou, que é muito importante que os irmãos saibam, nós não devemos nos aproximar de Deus simplesmente quando queremos obter alguma coisa. Muitas das pessoas não se frustram na fé, se frustram nos seus desejos. Isto é, ele coloca o seu desejo acima até da sua própria fé, até do seu próprio Deus, querendo que Deus faça o que ele quer. Mas não é isso que a Bíblia declara. A Bíblia declara: pedir, dar-se-vos-ás, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Pedir, dizer em meu nome, o que significa dizer mais do que orar, pedir, acreditar. Disso deve estar toda ela debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus não faz o que o homem quer. Mas agora, pastor, como é que uma pessoa que está mal, né, frustrada, neste caso, porque as coisas que ele planeou, as coisas que ele foi colocando em suas agendas para acontecer, não aconteceu, né? Está frustrada. Como ter uma fé inabalável nessa situação? Ok, no meio das frustrações, como ter uma fé inabalável? Tal como já disse aqui em algum instante, independentemente das situações, nós devemos nos lembrar de uma palavra de Jesus importante, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Ou seja, fique animado. O que significa dizer que a fé em nós produz perseverança. Só o fato de crermos que Deus vai resolver uma determinada situação já dá em nosso coração motivos suficientes para continuarmos a acreditar em Deus. Mas em meio às dificuldades e problemas, devemos saber algo importante: é que não há nada que o homem passe debaixo da terra que é eterno. Não há problema que é eterno. Não há dificuldade que é eterna. A dor que você sente hoje, amanhã passa. O problema que você está passando hoje, amanhã passa. Mas há muitas razões pela qual determinada dor ou problema acontecem na nossa vida. Nem tudo Deus está permitindo. Existem coisas, porque a Bíblia declara: do mesmo jeito que viemos do pó, tornaremos nele. Existem coisas que só são válidas nesta terra. Ou seja, há sim uma vida após essa, mas sobre esta terra existem processos que você vai passar, evidentemente, para aniquilar a tua fé. Mas se a tua fé estiver firmado em Deus e não nas coisas, você não será derrotado. Ok. Então o ideal aqui é termos fé em Deus e não em nossos desejos. Vamos lá, eu tenho fé que terei X ou Y, isso é o meu desejo. Mas ter fé em Deus é crer que acima de qualquer coisa, acima do meu desejo, está a vontade dele. Olha para a oração do Pai Nosso. E Jesus ensina os discípulos a orar em uma parte que ele diz que não seja feita a nossa vontade, mas a tua, assim na terra como nos céus. Jesus está nos ensinar que a verdadeira vontade para termos uma fé inabalável é andarmos, seguirmos a vontade que está no céu. Que a nossa vontade se alinhe à vontade dos céus. E Deus, com clareza, tem desejos, tem papel importante em fazer realizar os nossos desejos na terra, mas desde que tudo isso que queremos na terra esteja alinhado à vontade de Deus. Há frustração quando os nossos desejos